Oi, gente, bom dia. Estou eu aqui novamente no parque. Hoje de manhã eu estava lendo uma notícia lá na internet desses blogs. E a notícia saiu numa página de italianos, porque a notícia estava escrita em italiano, né? E estava falando um pouquinho sobre a polêmica do famoso Miss Itália, né? O título da notícia era Miss Itália pode ser negra? E aí veio a polêmica de quem concorda, de quem não concorda. Mas aí eu vou explicar tudo para vocês o porquê dessa polêmica toda. Então, gente, para a lei italiana considerar uma pessoa italiana, ela tem que ser nascida em solo italiano, filhos de pais italianos. Ou então, filhos de pelo menos um dos pais italianos. Aí sim a criança ela vai levar no seu documento que ela é cidadã italiana. Também são considerados italianos pessoas nascidas no exterior, né, que tenha nos seus antepassados, na linha direta, alguém de origem italiana. Por isso que muitos brasileiros têm o direito a ter a cidadania e o passaporte italiano, porque tem nos seus antepassados bisavós, avós italianos e por aí vai. Que é o meu caso, né? Meu avô era italiano. Então, pela lei, eu sou considerada italiana, mas aos olhos do italiano, de alguns, eu serei sempre uma estrangeira e para muitos brasileiros eu também serei sempre uma estrangeira. É assim que funciona. Então, rola sempre essas polêmicas do que é considerar a pessoa italiana ou não, e foi aí o que estava acontecendo nessa polêmica com a Miss Itália. A primeira Miss Itália de origem estrangeira recebeu o título em 1977, se eu não me engano.Ela era filha de mãe siciliana e pai grego. Então, muitos discordavam que não deveria ser, porque para representar a Miss Itália tinha que ser 100% italiana, né? E tinha que ter as características da beleza italiana, né? Mas falar de beleza italiana é muito complicado, porque se você pegar as pessoas do sul da Itália, elas têm aquela beleza mediterrânea que eles falam, cabelo escuro, olhos escuros. Geralmente, apesar que tem muito napolitano, os napolitanos eles são claros também, tá? Tem muita napolitana loira dos olhos azuis, né? E o que acontece também com as pessoas do norte, ter a pele mais clara, né? Os olhos claros, principalmente quem é dali da região de Trentino, né? Eles puxam mais as características do povo alemão, né? Mas assim, tem aquele realmente que fala, não é a beleza italiana. É o que está acontecendo agora, né? No caso que tem eu nem reparei se era de origem sul-americana, ou se era brasileira, ou se era de origem africana. Essa garota que está representando a Itália, que o pessoal acha que não deve ser, porque ela é de origem, acho que é afrodescendente, ela deve ser de origem africana. Eu acho que não é sul-americana. E o pessoal, muitos não concordam porque fala que na Itália não existe, né? Não existe os negros, né? Não existe negro italiano, né? Existem aqueles, obviamente, que com o tempo nasceram aqui e depois levam a cidadania italiana. Mas realmente falar que um negro vai representar a Itália, muitos italianos não aceitam falar isso. E é o que está acontecendo. Aí eu lendo os comentários, realmente tinha uma lá que até falava, eu acho que era sul-americana, porque teve uma até que comentou lá, fez assim, eu não concordo, porque ela não tem o cabelo italiano, a pele dela é escura, né? Ela tem a bunda também sul-americana, né? Que é a famosa bunda brasileira, né? Então, e falava assim que tipo não representava a Itália. Alguns falavam assim, não, ela representa porque ela nasceu na Itália, né? Então, aí o que acontece? Que muitos acreditam que realmente não basta só nascer, você tem que ter as suas origens italianas. Aí você vai me perguntar, mas Tati, mas nunca, né, uma criança nascida de pais estrangeiros vai ter a cidadania italiana? Vai, mas apenas com 18 anos, tá? Então, assim, se vier um casal de brasileiro, o pai é brasileiro, a mãe é brasileira, não tem nenhuma cidadania, não tem nenhum direito, não tem nenhum dos seus antepassados italiano,
a criança, ela vai ter no seu registro, né, que ela é brasileira. Mas aos 18 anos ela vai poder receber a sua cidadania. Eles só dão a cidadania à criança nascida na Itália após os 18 anos. No meu caso, vamos supor, eu sou brasileira, né, com cidadania italiana também, o Domênico é italiano, mas se a Alessia, se nós morássemos na Suíça e a Alessia tivesse nascida na Suíça, no seu documento estaria escrito que ela é italiana, não suíça. Então, muitos países adotam esse sistema, né, que a cidadania, eles falam, a gente não dá de presente a cidadania. Para você ter a cidadania, você tem que merecer. Aí começa aquele debate, é racismo, não é racismo, isso daí é preconceito, não é preconceito, né? Que das pessoas considerarem isso. E uma vez eu conversando com um italiano, né, a gente estava falando sobre isso, né, que eu falando, né, que eu tinha cidadania italiana por causa dos meus bisavós, meus avós, tudo, enfim. Aí ele estava falando dessa coisa dele não concordar de estrangeiro ganhar a cidadania só porque nasceu na Itália italiano. E ele fez um exemplo com os animais. Ele fez assim, não é porque se uma gata parir num estábulo, ela vai ser considerada um cavalo? Não, não vai ser considerada um cavalo. Ela vai continuar sendo um gato porque os pais dela são gatos, né? E realmente a colocação dele tem lógica, né? Assim, não é porque um porco nasceu no galinheiro que ele vai ser uma galinha, ele vai continuar sendo um porco. Então ele disse para mim, o que importa é as origens, não o local de nascimento. E se a gente parar para pensar, realmente é por aí. E assim, eu não condeno quem pensa assim, ou quem deixa de pensar, mesmo porque eu acredito que a gente se sentir de uma certa nação ou de uma certa cidade vai muito da criação, né, dos seus costumes. Os chineses, né? Aqui na Itália tem muitos chineses. Aliás, onde não tem chinês, né, gente? E os chineses é aquele que eles não se consideram de nenhum lugar do mundo. Eles vão sempre ser considerados chineses porque eles têm tradições milenar, a cultura deles, a língua deles, o modo de comer, o modo de vestir. Então, por mais que eles nasçam em outro país, eles vão ter sempre aquela característica chinesa e eles vão ser considerados chineses e eles mesmos se consideram chineses. No Brasil, eu tinha uma amiga que ela era nascida no Brasil, só que os pais dela, seja o pai e a mãe, eram do Líbano. Eles eram imigrantes libaneses e ela se considerava libanesa porque dentro da casa dela era comida libanesa, a língua falada era o libanês, a religião que ela seguia ela era muçulmana, frequentava, né, mesquita, o jeito dela se vestir era tudo libanês. E por mais que ela tenha nascido e crescido no Brasil, o que prevalecia realmente na vida dela era a cultura libanesa. Então ela se considerava muito mais libanesa do que brasileira. Ela falou, eu amo o Brasil. Ela falou, mas eu me considero libanesa. No Brasil também acontece isso. Tem uma cidadezinha aí no sul do Brasil, Santa Catarina, Pomerode, se não me engano é Pomerode, se chama. A cidadezinha é totalmente alemã. Até as características físicas das pessoas, né, totalmente alemã. Loirinho, dos olhos azuis. As escolas, elas ensinam alemão, o modo de cozinhar é alemão, então eles se sentem muito mais alemães do que brasileiros, porque o que prevalece ali é a cultura. Em São Paulo a gente tem também a cidade de Olambra, né, os descendentes de holandeses, tem também lá no Rio Grande do Sul uma cidadezinha que eu visitei, Serafina Correia. A cidade de Serafina Correia é muito interessante, da época que eu dançava com o grupo a gente foi lá e era bastante interessante porque a cidade ela tinha monumentos da região do Vêneto, porque muitos eram imigrantes do Vêneto, e eles falavam, a língua local era o talian, que é um dialeto do Vêneto. Era muito interessante mesmo, principalmente quando tem a Semana da Italiana. No Espírito Santo também tem outra cidadezinha também, as pessoas elas se sentem muito mais italianas do que brasileiras, né? E eu acho errado as pessoas condenar, não, mas você é brasileiro porque você nasceu no Brasil. Gente, mas tudo isso vai muito de tradição, de culturas, né, que a pessoa acaba levando em casa, né? Na Moca mesmo, que é o bairro onde eu cresci, aí em São Paulo,
o bairro ele tem características muito italiana, porque primeiro porque recebeu muitos imigrantes italianos. O modo de falar do moquense já puxa para o italiano, né? Ele tem aquela cantoria no meio da fala, fala o meu, o belo toda hora. Então, e assim, muitas das fábricas ali são fábricas, né, de imigrantes italianos. Então, assim, no cotidiano do povo moquense tem muito da cultura italiana. E tem aquele brasileiro, né, que às vezes fala realmente, né, eu estou falando de italianos, mas no caso, assim, tem brasileiros que falam assim, ai, mas eu não me sinto brasileira, eu não gosto de samba, eu não gosto de feijão, eu não gosto de arroz. E de repente, quando essa pessoa imigra, ela vai para um outro país, pode ser a Suíça, pode ser Portugal, ela se encontra, né? Ela fala, poxa, nossa, eu me sinto muito mais desse país do que do meu próprio país. Mas ela não está falando isso pelo menos é o meu modo de ver, ela não está falando isso porque ela está menosprezando o país onde ela nasceu, mas porque realmente tem coisas da cultura, né, que ela foi crescendo, que de repente ela não se sente, né? É, que nem eu acho muito interessante ah, o baiano, né? O baiano, ele tem uma cultura muito forte, né? Com os africanos, seja no modo de vestir, quando a gente vê aquelas baianas, a religião, né? Eu acho muito lindo isso do baiano, né? A comida realmente que é bem diferente do resto do Brasil, né? Aquelas comida bastante apimentada, a música, o ritmo do baiano. Então, assim, como é que a gente pode definir o que é realmente ser brasileiro, né? Se você falar assim, ah, ele tem cara de brasileiro, brasileiro não tem cara, né? Porque se a gente vai no Rio Grande do Sul, o povo é loiro do olho azul. Se você vai na Bahia, o povo é tudo de origem, né? A maioria, 90% da população é afrodescendente. Se você vai no Nordeste do Brasil, ali tem, agora eu não me lembro qual que é, eu acho que é na Paraíba, loirinho dos olhos azuis também, que tem muitos ali de origem holandesa, se eu não me engano. Então, assim, brasileiro não tem cara, né? E na minha opinião, realmente o que conta não é o solo onde você nasceu. Eu acredito que realmente o que faz você se sentir cidadão de um país é o que você viveu, é a cultura, tudo que tem os costumes por trás da criação. Aqui tem muito pessoas de origem do Oriente Médio que eles não aceitam que os filhos sejam italianos, que eles vivam a cultura italiana. Várias vezes saiu em jornais aqui na Itália, o pai mata a filha paquistana porque ele não aceitava que ela queria ser paquistã, né? A menina nasceu em solo italiano, ela queria viver do jeito que vive um italiano, mas o pai não permitia, né? Não, ela tinha que seguir a religião, ela tinha que namorar um paquistanês, ele não aceitava que ela vivesse como uma italiana e como ele via que ele não estava conseguindo controlar, ele acabou matando a filha. Aconteceu também na Turquia não, na Sicília, uma menina que era de origem turca, que veio para cá pequena, ou nasceu, não lembro. E os pais, quando eles começaram a ver que ela realmente ela tinha muito mais italiana do que turca, eles deram um jeito de levar ela de volta para a Turquia. Isso eu sei que deu um rebuliço no jornal, mas aí a Itália conseguiu resgatar a menina, trazer para cá. E, enfim, é sempre aquele conflito de cultura. Cultura e religião vai dar sempre conflito com que seja diferente daquilo que a gente acredita. Então, eu lendo esse artigo aí, eu vejo realmente a cabeça de quem fala assim, ah não, mas é italiano, tem que nascer. Os outros falam, não, nasceu na Itália, cresceu, é italiano, porque é muito engraçado isso. Às vezes você vê um filho de casal estrangeiro, que nasceu na Itália, está crescendo, tem 15 anos, que fala um italiano perfeito. Às vezes até melhor realmente do que uma pessoa que é italiana mesmo, mas assim, o vocabulário italiano perfeito. Então, o que predomina mais? A cultura ou o local de nascimento? Eu falo que ser cidadão do mundo é igual ser considerado cidadão do mundo, ou de repente de um outro lugar que seja diferente de onde você nasceu, é igual ser filho de mãe adotiva. Mãe de verdade não é aquela que pare, é aquela que cria, né?
Quantas crianças nasceram, a mãe abandonou e você foi criado, a pessoa foi criada numa outra família e ela pegou, resgatou tudo aquilo que ela tinha da onde ela cresceu. Então, é assim que eu penso. E você, gente, o que você acha que conta mais? O local de nascimento, você acha errado a Itália pensar assim, da cidadania só apenas para quem tem pessoas de origem italiana? Ou para o italiano deveria ser considerado italiano quem nasce e cresce aqui? Ou realmente uma pessoa que está no Brasil que conta mais? É ter nascido no Brasil ou de repente ser de uma família italiana e ter todas as tradições, ter todos os costumes de um italiano e não ser considerado, não se sentir brasileiro, falar, não, eu me sinto italiano, isso para você é errado, né? Gente, lembrando que eu não estou falando, eu não gosto do Brasil, que o Brasil é isso. A gente não está falando disso, a gente está falando do que é considerado realmente o que a gente pode levar em consideração, tá? Quando uma pessoa diz eu não me sinto brasileiro, o porquê? É errado ela falar isso? Deixa aí a opinião de vocês aí que eu quero ouvir. E eu sei também que eu vi um comentário de uma italiana no meu canal e fiquei muito feliz em saber que tem italianos que assistem os meus vídeos e gostam, né? E eu achei muito bonitinho o comentário dela porque ela falou: eu sou italiana, nascida na Itália, mas eu amo o Brasil, né? Me sinto brasileira. Ou seja, ela deve ter crescido no Brasil e ela se sente brasileira. Débora Blando, gente, é uma outra cantora italiana. Muita gente, eu acho que deve ficar até surpresa, nem sabia que ela é italiana. Ela nasceu na Sicília e ela foi para o Brasil muito pequena. Ela cresceu no Brasil e ela se sente brasileira, né? Então aí vai muito do crescimento da pessoa, né? Ela cresceu na cultura. E é isso, gente. Eu fiquei aí curioso em saber o que vocês pensam a respeito. Se tiver um italiano, né, que está assistindo o vídeo aí, deixa aí a tua opinião com relação a isso, tá bom? Beijo, gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!